Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão fez uma defesa enfática do impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF, ressaltando as violações à independência dos poderes perpetradas pela Suprema Corte, o desrespeito aos direitos fundamentais, maiormente o da liberdade de expressão, e o amplo apoio popular explicitado por mais de 3 milhões de assinaturas. O senador encetou: pela pacificação do país, o Senado precisa agir. Não porque o presidente da República quer, absolutamente. Esse debate, senador Cajuru, é um debate que desde o início de nossas legislaturas a gente fala que é importante ser trilhado pelo Senado Federal, porque só esta casa pode fazer análise de impeachments de membros de tribunais superiores. Nesta atuada, o congressista relatou: eu fui com o senhor, juntamente com o senador Stevenson Valentim, com o senador Heinz também, entregar pessoalmente ao presidente Rodrigo Pacheco o pedido de impeachment meses atrás do ministro Alexandre de Moraes, um pedido de impeachment que vem com 3 milhões de assinaturas de cidadãos brasileiros. E o Senado precisa deliberar sobre isso, dar legitimidade a esse anseio legítimo do povo brasileiro, que há tempos quer que o Senado faça, cumpra seu papel constitucional. Ademais, o parlamentar apontou a responsabilidade do Senado Federal em um grave momento da história do Brasil. Então, eu acredito que esse vácuo que nós temos hoje no Senado não contribui para a pacificação, para o diálogo no país. Muito pelo contrário, a gente vê um poder da República invadir a competência sobre os outros, estando acima dos outros. Outro sim, o congressista salientou a necessidade de enfrentar as violações perpetradas nos tribunais superiores da República, resguardando a livre expressão e o pluralismo político. Em quase 132 anos da República, nunca esta casa deliberou sobre um pedido de impeachment. E nós temos apoio popular com relação a isso. E é importante para que se freiem certos abusos, essa escalada autoritária que a gente percebe hoje nos tribunais superiores. Senador Aníbal, eu não concordo com tudo o que diz o presidente da República, com tudo o que faz o presidente Bolsonaro. Mas eu estarei com a minha família no dia 7 de setembro, nas ruas pela liberdade de expressão. Não é agressão, é pela liberdade de expressão, porque nós vimos nas últimas semanas uma tentativa de calar, de colocar uma mordaça, principalmente em ideias conservadoras. Ideias diferentes são importantíssimas num país livre como o Brasil é. Assista. E com demais colegas, senadores, senadoras. É uma honra, senador Petecão, ver essa casa repleta, voltando à normalidade, senador Portinho. Isso é muito importante. A gente fica feliz porque o debate é mais profundo, porque a gente consegue olhar nos olhos de cada um e buscar a profundidade dos temas, realmente conseguir fazer melhor o nosso trabalho. Mas eu queria aqui me somar à fala do senador Lazier Martins. Uma fala corajosa nos tempos de hoje, onde tudo é politizado. Onde nós temos tratamento médico politizado, campeonato de futebol politizado, voto auditável politizado, bandeira do Brasil politizada. Eu acredito que pela paz, senador Lazier Martins, senhor, eu fiquei atento a cada palavra do seu discurso, e pela pacificação do país, o Senado precisa agir. Não porque presidente da República quer, absolutamente. Esse debate, senador Cajuru, é um debate que desde o início de nossas legislaturas a gente fala que é importante ser trilhado pelo Senado Federal. Porque só essa casa pode fazer análise de impeachments dos tribunais superiores. Eu fui com o senhor, juntamente com o senador Stevenson Valentim, com o senador Heinz também, entregar pessoalmente ao presidente Rodrigo Pacheco o pedido de impeachment meses atrás
do ministro Alexandre de Moraes. Um pedido de impeachment que vem com 3 milhões de assinaturas de cidadãos brasileiros. E o Senado precisa deliberar sobre isso, dar legitimidade a esse anseio legítimo de um povo brasileiro que há tempos quer que o Senado faça, cumpra o seu papel constitucional. Então, eu acredito que esse vácuo que nós temos hoje no Senado não contribui para a pacificação, para o diálogo no país. Muito pelo contrário. A gente vê um poder da República invadir a competência sobre os outros, estando acima dos outros. A harmonia, senador veneziano Vital do Rego, tão importante, que precisa, a independência entre os poderes, ela vem não de hoje, não porque o presidente da República quer, mas é porque nós chegamos num ponto, numa encruzilhada, que nós precisamos seguir o fluxo normal. Qual é o fluxo normal? É que se analise os pedidos de impeachment. Não quer dizer que vai ter impeachment. Não quer dizer, porque vai dar ampla defesa, o contraditório, analisar os documentos. Mas o que a gente não pode é deixar de fazer o nosso trabalho. Em quase 132 anos da República, nunca essa casa deliberou sobre um pedido de impeachment. E nós temos apoio popular com relação a isso. E é importante para que se freie certos abusos, certa escalada autoritária que a gente percebe hoje nos tribunais superiores. Então eu faço apelo aos colegas para que a gente dê esse passo importante para fortalecer a democracia. Senador Aníbal, eu não concordo com tudo o que diz o presidente da República e com tudo que faz o presidente Bolsonaro. Mas eu estarei com a minha família no dia 7 de setembro, nas ruas, pela liberdade de expressão. Não é agressão, é pela liberdade de expressão que nós vimos nas últimas semanas uma tentativa de calar, de colocar uma mordaça, principalmente em ideias conservadoras. Ideias diferentes são importantíssimas num país livre como o Brasil é. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra, o senador Oriovisto Guimarães. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia o depoimento do Emanuel Cartori de hoje? Eu acho que foi um depoimento que não acrescentou quase nada à CPI. Veja, é um contrato que não existiu, uma vacina que não foi comprada, um pagamento que não foi feito. A CPI gasta tempo para fazer aqui interrogatório de quem pouco vai contribuir com o relatório final. E, em compensação, em contrapartida, deixa de ter aqui depoimentos que são importantes, depoimentos que apontam realmente para o que aconteceu de fato com os bilhões de reais que foram enviados para os estados e municípios. E veja você que a cada semana a gente vê fatos novos surgindo, evidências novas aparecendo em operações da Polícia Federal, em relatórios da CGU, apontando para desvios, para irregularidades, indícios de corrupção passiva, ativa, organização criminosa. E a CPI fazendo vistas grossas, a CPI fazendo de conta que não está enxergando nada disso, que não tem nada a ver com isso. Ou seja, a CPI quer construir aqui apenas narrativas, não quer investigar o que de fato aconteceu, buscar as evidências, o que é muito triste, porque a gente já está passando, caminhando, né, para uma etapa mais final, sem que aquilo que realmente deveria ser investigado fosse investigado. Hoje a CPI começou a questionar aqui empresários brasileiros que queriam comprar vacina para doar. Veja, o nível de ódio está tão grande no coração de alguns membros da CPI que estão tentando criminalizar voluntários, gente que quer ajudar. Será que aqueles que condenam essas pessoas têm algum exemplo desse para dar para a sociedade?
É lamentável que a gente tenha uma CPI, que é um instrumento legítimo do parlamento para o controle da administração pública, usando a CPI como um instrumento de vingança política, como um instrumento de jogo pré-eleitoral. Não acho que esse seja o caminho. Acho que a CPI deve focar realmente em investigar os fatos. Estejam eles no Ministério da Saúde, nos estados ou nos municípios. Eu não tenho por que proteger quem quer que seja. O que me interessa, de fato, é a verdade, é o encontro com as provas. E isso a gente não viu. Hoje foi um dia que ficou ali rodando em círculo, sem chegar a lugar nenhum. Amanhã a CPI ouve o senhor Roberto Pereira do FIBBank, né? O que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Bom, é outro depoimento que, para mim, a não ser que haja algum fato que não seja de conhecimento de todos aqui, que pouco pode contribuir. Porque vai apurar uma instituição que ofereceu garantia, mas que há questionamentos em relação a essa garantia. E aí a questão é, houve a contratação? Não houve a contratação. Houve o pagamento? Não, também não houve o pagamento. Houve prejuízo ao erário público? Também não houve. Mas por que então gastar tempo da CPI para apurar algo que não aconteceu, quando você tem um caminhão de provas e de evidências de crimes que aconteceram no Brasil afora e ela escolhe não investigar? É assim, é como alguém dá o braço para o criminoso que pratica o crime de corrupção, né? E aí você fica gastando tempo e energia para criar narrativas, para criar apenas versões. Mas é preciso ter o mínimo de responsabilidade e investigar o que de fato aconteceu. Querem ouvir? Ouça, veja, esse depoimento de hoje, o de amanhã, se a CPI tivesse realmente com o objetivo de investigar de verdade, poderia fazer um depoimento desse em 10, 20 minutos, pergunta o que tem que perguntar, passa para o próximo e vamos para frente. E aí gastar energia realmente naqueles depoimentos que fossem importantes. Mas não, eles gastam todo o tempo da CPI em cima de algo que não acrescenta nada, apenas para produzir narrativas acusatórias contra o governo, para ficar fazendo discurso contra o governo federal, num jogo de pré-campanha eleitoral e para evitar que a investigação chegue nos estados e municípios. Tem gente com medo da investigação chegar no quintal de casa, mas não é esse o papel da CPI. A CPI tem que ter responsabilidade com o Brasil, com os brasileiros, investigar tudo, do Ministério da Saúde aos municípios, e não o que estão fazendo. Obrigada, senador. Obrigado a vocês. Até mais, gente. Presidente Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente, o Senado está diante de um sério impasse. Este impasse, senhor presidente, diz respeito ao conflito que está ocorrendo entre dois poderes da República, o Judiciário e o Executivo. E isto que diz a Constituição, artigo 2º, que os poderes da União, Judiciário, Executivo e Legislativo, são harmônicos e independentes entre si. Só que essa harmonia não está acontecendo. Ao contrário, está havendo já há algum tempo uma tensão muito profunda entre o Executivo, entre o Presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Só que aí é bom lembrar, senhor presidente, que acima do artigo 2º da Constituição, tem um artigo 1º, soberano, primeiro artigo: todo poder emana do povo. E esse poder será exercido pelos representantes eleitos. Isso significa que nós, representantes eleitos do povo, temos um dever de resolver esse impasse, essa questão da dissensão entre Judiciário e Executivo. É por isso, presidente, que eu quero encaminhar a Vossa Excelência um pedido para que tenhamos o papel de mediadores desse conflito ora existente
entre o presidente da República e o Supremo por um dos seus ministros, no caso Alexandre de Moraes. E nesta circunstância nós estaríamos cumprindo a nossa obrigação de resolver um problema. Porque tem sido uma praxe aqui no Senado há muitos anos, em que todo pedido de impeachment vai para o arquivamento sem o menor exame do Senado Federal. Quando lá o artigo 52 da Constituição Federal diz, inciso 2º, caberá privativamente ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o artigo diz, artigo 52, caberá ao Senado. Um pouquinho mais de tempo pela relevância do tema. Caberá ao Senado processar e julgar. Não está dizendo ali caberá ao presidente. Por mais respeitável como é, culto, equilibrado, mestre em direito, mas acontece que compete ao Senado como colegiado. E é por isso, senhor presidente, que eu quero encaminhar a Vossa Excelência e pedir o endosso dos senhores senadores e senadoras para que seja acolhida a tramitação. Eu falei a tramitação do pedido de impeachment. Não estamos entrando no mérito. Até porque qualquer um de nós até agora desconhece qual é o conteúdo desse pedido de impeachment. Isto só será resolvido depois de protocolado, como foi na sexta-feira passada, passar pela mesa do Senado, conforme manda o artigo 41 da lei do impeachment. Recebida a denúncia, caberá a uma comissão, à mesa, a formação de uma comissão especial em 48 horas. E esta comissão especial terá 10 dias para emitir um parecer sobre o cabimento ou não daquele pedido de impeachment. Portanto, senhor presidente, eminente Rodrigo Pacheco, um jurista, caberá cumprirmos este rito, não só para darmos satisfação, não apenas para dar uma satisfação, mas para cumprir um dever de mediação. Nós não podemos nos omitir. A situação é muito séria, é preocupante, é muito tensa. Sabe-se lá que consequências haverá a partir do dia 7 de setembro. Tomara que não aconteça o pior, que a coisa se dê pacificamente. Mas não é só por isso. Não vamos agir atemorizados pelas ameaças. Vamos agir pelo que manda a Constituição e pelo que manda a lei do impeachment. É verdade que é um pequeno hiato na lei do impeachment, que diz respeito quanto ao tempo que o presidente do Senado tem para receber o pedido de impeachment. Por isso é que há 2 anos tenho aqui no Senado um projeto de resolução sob o número 11, estou terminando, presidente, um projeto de resolução número 11/2019, que estabelece um prazo de 15 dias para o presidente receber o pedido de impeachment e em seguida encaminhá-lo para a mesa, que criará uma comissão especial para em 10 dias dar um parecer sobre o cabimento ou não do pedido de impeachment. Nós estaremos cumprindo a lei e nós estaremos apaziguando os ânimos dentro daquilo que nos compete. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Lazier Martins. Com a palavra, senador Álvaro Dias. Presidente Rodrigo